Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês, empreendedores da área de e-commerce, que inclusive talvez já viram um vídeo meu aqui no canal do ano passado, falando sobre a impossibilidade, de os estados do Brasil cobrarem de vocês, empreendedores do e-commerce, o DIFAL e ICMS agora no ano de 2022. Bom, se você não assistiu esse vídeo do ano passado, talvez queira assistir, ou até se você já assistiu, queira rever, ou talvez você seja um estudante de direito, não saiba o que é o DIFAL e ICMS, Naquele vídeo eu explico mais detalhadamente o que é o DIFAL, como ele acontece, e por que de não ser cobrado em 2022 em razão de uma decisão do STF. Lá ele é mais detalhado. Se você quiser assistir, tá o link aqui na descrição do vídeo, você pode conferir. Agora, aos que conhecem mais o tema, ou que chegaram até esse vídeo porque sabem o que está acontecendo com o ICMS DIFAL, atualmente, e para quem estava acompanhando no passado, viu meu vídeo, eu quero deixar vocês atualizados. O que está acontecendo, Os estados, pessoal, eu adianto, estão querendo cobrar o DIFAL em 2022, mesmo com a decisão do STF. Então eu vou explicar por que eles estão pensando dessa maneira e também por que você não deve pagar o DIFAL em 2022 de acordo com o nosso STF e o nosso entendimento como advogado, como operador do direito, que acompanha algumas coisas que acontecem no nosso país que não dá para entender. Então vamos lá, pessoal, vamos conversar sobre isso. Bom, gente, recapitulando, por que a impossibilidade da cobrança do DIFAL e ICMS em 2022? Não vou falar tão detalhado como eu fiz no outro vídeo, mas é importante que eu recapitule alguns pontos aqui com vocês. O STF no ano passado, então, no início do ano inclusive, decidiu que para cobrar o DIFAL e ICMS, os estados precisam de lei complementar, que não existia. Os estados eles cobravam o ICMS DIFAL com base em um convênio de ICMS. E convênio esse, inclusive, que o STF julgou inconstitucional. Então, eliminou esse convênio, ele não existe mais. Então, a cobrança do DIFAL não pode acontecer porque não tem uma lei prevendo a cobrança do DIFAL. Tá? Agora foi criada uma lei, tá? Mas depois tem algumas particularidades que eu vou explicar por que ela não pode valer ainda. Então, assim, basicamente o cenário foi esse, pessoal. O STF julgou um convênio inconstitucional, esse convênio deixou de existir e a partir desse momento não há uma previsão legal para a cobrança do DIFAL. E no nosso país, pessoal, a gente, na área tributária, os estados, na Receita Federal, eles só podem cobrar um tributo desde que haja uma previsão em lei. Nas outras áreas do direito, pessoal, até é engraçado, porque a gente pode fazer tudo que a lei não proíbe. Eu dou um exemplo assim, se eu criar uma máquina do tempo e ela funcionar, eu posso cobrar por viagem no tempo? Pode, Pode, porque não tem lei proibindo eu de fazer isso. Mas logo, com certeza o Estado, o governo, se alguém criasse uma máquina do tempo, logo já ia criar lá uma lei, criando várias regras e burocracias para ela funcionar, o que também faz parte, pessoal? Mas na área do direito tributário é diferente. Só pode cobrar se tem uma lei permitindo, é o contrário. Então, nesse caso de DIFAL, pessoal, não tem uma lei permitindo, não pode ser cobrado. Bem lógico, Então, assim, pessoal, o que o STF decidiu, de forma bem fácil, então? Que o fisco poderia cobrar, os estados poderiam cobrar o DIFAL até o final de 2021, tá? Por conta de uma regra chamada modulação, o que eu acho que é um absurdo, mas foi criada ali para não dar tanto prejuízo aos estados nesse momento em que o DIFAL deixaria de ser cobrado. Então, ao final de 2021, o STF deixou cobrar mesmo sem lei. Agora, a partir de 2022, pessoal, tem que ter lei. E essa lei ela teria que ter sido criada no ano passado e publicada ainda no ano passado. E adivinha, pessoal, não foi publicada, foi criada, mas não foi publicada, tá? E até o momento que eu estou gravando esse vídeo, agora nos primeiros dias de 2022, não foi publicada também. Então, logicamente, essa lei ela precisa respeitar alguns princípios constitucionais que a gente chama de anterioridade nonagesimal e anual. E a mais importante aqui, pessoal, é a anual, porque a anual prevê que, instituído um tributo, ele não pode ser cobrado no mesmo exercício financeiro no qual foi instituído. Como a lei vai ser publicada em 2022, ela não pode valer agora, ela só vai poder valer em 2023. Logo, 2022, o DIFAL e ICMS não pode ser cobrado.
Bom, pessoal, dito isso, explicado para vocês, a pergunta que a gente faz agora, será que os estados vão respeitar isso e não vão cobrar o DIFAL, o ICMS agora nesse ano de 2022? Felizmente, pessoal, os estados, a maioria aí tem se posicionado, né, até porque eles têm um comitê geral nacional, tem se posicionado sim em fazer a cobrança. Eu vou ler para vocês aqui o que o diretor do Comitê Nacional dos Secretários de Estado de Fazenda, o CONCEFAZ, ele falou em relação à possibilidade de cobrar. Ele entende, né, que pode ser cobrado o ICMS esse ano, o que eu não concordo, vou explicar para vocês. Ele se posiciona assim: sempre que a lei institui ou aumenta tributo, devem ser observados esses prazos da anualidade noventena. Mas não estamos fazendo isso, não estamos criando ou elevando um tributo. Estamos mantendo a cobrança que já era regulada pelo convênio e que agora foi regulamentada pela lei complementar. Acontece, pessoal, que esse convênio, né, de 2015, que previa o ICMS DIFAL, ele foi julgado inconstitucional pelo STF. Ou seja, o DIFAL até hoje ele nunca poderia ter sido cobrado. O STF deixou o fisco cobrar até o final do ano passado, mas como eu expliquei antes, foi através da modulação, né, para evitar de prejudicar muito os estados financeiramente, que já estavam contando com aquela receita, mas a verdade é que ele nunca deveria ter existido, pessoal. Inclusive, as empresas do Simples Nacional, né, que porventura pagavam o ICMS DIFAL, não foram afetadas pela modulação. E se pagaram nos últimos anos, têm direito de recuperar isso para o caixa da empresa, justamente porque foi cobrado algo que era indevido, que nunca deveria ter existido, né? E o STF falou o quê? Que a partir desse ano, 2022, tem que ter lei complementar, uma lei, né, específica, como eu falei para vocês antes, criando, né, esse tributo. Na verdade não falou isso, tá? Mas considerando que o convênio anterior ele foi julgado inconstitucional, né, e ele nunca deveria ter existido e precisa de uma lei para existir, então o DIFAL, sim, pessoal, está criando, na verdade, um tributo, né? Eu dei o exemplo do Simples por conta disso. Só com lei, né, para o DIFAL ser cobrado, tem a lei, não foi publicada no ano passado, não pode ser cobrado, pessoal. É claro que o governo ele sempre vai dar, né, uma esperneada, né, para tentar, vai que cola, né, para deixar você, empreendedor, com medo, inclusive, né? Às vezes os contadores, aí, meus colegas, sei que são um pouco conservadores, né, respeitam de forma precisa, né, o que o fisco sempre impõe, mas nem tudo que o fisco fala está certo, pessoal. Então você, empreendedor da área de e-commerce, tem que ficar muito atento nisso esse ano, né? Esse não é só o meu posicionamento, é dos meus colegas tributaristas, de quem estuda, né, a nossa área com afinco, aí vai profundamente. É um entendimento do próprio STF e da maioria dos juízes, pessoal, né? Então, é isso que eu falo para você. Não fique aí com dúvidas, se você tem medo, né? Procure seu advogado de confiança, entre com o seu processo, peça sua liminar para garantir os seus direitos, para impedir que o seu estado te cobre, né, caso ele esteja fazendo isso. E pode ter sim, pessoal, alguns juízes que não vão conceder a liminar, né? Afinal isso acontece no nosso país, segurança jurídica é um problema sim, mas você pode recorrer, né? Possivelmente o seu tribunal com certeza vai reformar essa decisão desse magistrado que não entender dessa forma. E aí, se mesmo no tribunal você tiver um problema, você tem lá o STF, pessoal, pensando igual a gente. Foi ele que julgou o convênio inconstitucional e que falou que precisa ter a lei respeitando as anterioridades nonagesimal e anual, né? Então esse ano, esqueça o DIFAL, não deve ser pago, e se você estiver sendo cobrado, você já sabe o que fazer através desse vídeo, tá bom? Compartilhe para os seus colegas aí da área de e-commerce e lute pelo seu direito.